vamos falar aqui do primeiro caminho, que é um caminho curto até o início da reação, né? Um caminho até de 2 horas depois do contato com o alimento, com o leite de vaca ou com outro alimento. E nesse caminho, quais são os soldados envolvidos? Os anticorpos. No caso dos alimentos, os anticorpos imunoglobulina E, que é aquele IgE que o médico pede o exame de sangue lá, a gente vai lá, tira o sanguinho do filho e vai dar as IgEs específicas para alguns alimentos ou até para algumas proteínas daqueles alimentos, né? Se der alterada, geralmente acima de 0,10 ou 0,35, dependendo do laboratório, a criança já produz mais soldados para aquele alimento, para aquelas proteínas específicas de um alimento, né? Que, por exemplo, para o leite. Leite tem mais de 20 proteínas, então as mais alergênicas são as caseínas, que são 5, então eles juntam ali no grupo, e 2 proteínas do soro, que é a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina. Tá? Então, para o leite, a gente tem como pedir as proteínas separadas. Porque também, gente, isso, né? Já falei aqui na aula de exames para vocês, tem diferença. Quando a criança faz mais IgE para caseína, tende a ser uma alergia mais persistente, que demora um pouquinho mais a adquirir a tolerância. Quando é para o soro, ela tende a adquirir a tolerância um pouco mais rapidamente. Então, quando a criança tem esse tipo, né, pega esse tipo de caminho, é aquele caminho mais curto, onde os soldados envolvidos ali na reação alérgica são esses anticorpos IgE, que positivam lá no exame de sangue e também positivam lá no prick test, que é aquele teste alérgico que o alergista faz no consultório, que dão aquelas bolinhas vermelhas, que chamam pápulas, né? Ele pinga ali aquelas gotinhas que ele pinga, tem proteína de alimento, tem proteínas de mofos, né, ácaros, pelo de animal, pólen, ele vai testar ali várias substâncias ali geralmente no prick test, né? E o que a criança reage vai dar a bolinha vermelha, lembrando que para fazer esses testes alérgicos, né, gente, o que o consenso de alergia alimentar preconiza é que a criança não tenha feito ingestão nem de corticoide, nem de antialérgico, pelo menos 10 dias antes dos testes, porque senão pode interferir, pode invalidar. Então, conversem isso sempre antes com o médico de vocês, tá? E quais são essas crianças? Então, o caminho é esse. Os soldados são os anticorpos, imunoglobulina E. Por que imunoglobulina E, gente? Porque tem vários tipos de anticorpos, tá? Que nos mostram aí, os exames mostram até para outras questões, mas para alergia, o que é validado hoje é IgE, tá bom? Então, é o anticorpo imunoglobulina E. Reagem até 2 horas. E quais são os sintomas que essas crianças apresentam? Placa vermelha, que a gente chama de urticária, então levanta uma placa vermelha, fica parecendo assim um contorno de um mapa, né? Um continente assim. Então, placa vermelha pode dar em várias partes do corpo, ou então em algumas partes. E pode dar também angioedema. Angioedema é o inchaço de partes mais molinhas, geralmente do rosto, né? Onde geralmente incha. Pode dar um inchaço generalizado, mas geralmente incha a boca, incha o olho, a criança fica até desfigurada, assim, né? Realmente incha bastante em alguns casos. Então, esses 2 tipos de sintomas a gente chama de criança IgE mediada. E aí, lembra que eu falei que o anticorpo reage em até 2 horas? Eu chamo de soldado bombadão, é o soldado do CrossFit. Ele reage muito rápido, né? Então a criança fica ali, faz aquelas placas vermelhas, em alguns casos incha também, enfim. E aí, gente, esse tipo de sintoma, quando o médico já identifica que é uma reação alérgica ao leite ou a algum outro alimento, já identifica logo de cara e a gente tira essa proteína, a gente tira esse alimento, esse tipo de reação melhora rápido. Tá? Esse tipo de reação melhora rápido. O caminho até a reação é curto, então tanto para ir quanto para voltar. Esse tipo de criança, geralmente, se a gente consegue identificar e retirar ali o alimento, 1, 2 dias no máximo, essa urticária e esse angioedema, eles desaparecem, ou às vezes até em horas, tá? Ele dá o recado e vai. É rápido. Agora, pode ser que dê um quadro persistente se não identifique e a criança continua tendo reação ali, contato com o alimento e fazendo a reação alérgica, né? Tem que ver isso também. Tô falando na medida que a gente consegue identificar e retirar a proteína, tá? Então, soube ali, né, o médico, o nutricionista em conjunto identificaram ali o que foi, e aí a família foi muito bem orientada sobre dieta e cuidados do dia a dia, né, que o nutricionista que vai fazer essa parte da orientação aí mais específica, mais qualificada, estruturando uma dieta tanto para a mãe, né, caso a criança reaja dessa forma via leite materno, é mais raro,
essa criança que faz reação dessa forma reagir via leite materno. Eu tenho pacientes que reagem assim via leite materno, mas é mais difícil. Tá? É mais difícil. O mais comum é essas crianças que fazem placa vermelha e inchaço é quando dá a fórmula do leite de vaca direto para a criança, ou quando no momento da introdução alimentar a família introduz ali, né? Ou, às vezes o próprio leite de vaca, ou um derivado, né? Um queijo, um iogurte, um creme de leite, a base ali de alguma coisa, ou quando a criança nesse tipo de sintoma, né, que é mais sensível, quando ela respira a proteína do leite de vaca, ou quando alguém com a mão suja toca nela, ou o leite espirra nela, ela pode fazer esse tipo de reação, mas quando o alimento, a proteína, vai diretamente nela, não passando via leite materno, é mais raro, não que não exista, mas é mais raro. Tá? Em alergia, gente, vocês que me acompanham há algum tempo aqui já sabem das minhas frases aqui de efeito, né? Meus bordões. E não é à toa, né? Em alergia, nunca diga nunca, nunca diga sempre. Eu já vi profissional de saúde afirmando que criança IgE mediada não fazia reação desse jeito via leite materno. Não é comum, mas faz. Em alguns casos, tá? Eu tenho alguns casos, mas é a minoria. A grande maioria vai fazer quando dá a fórmula ou dá o alimento já diretamente para ela. Então, nesse tipo de criança, identificando e fazendo aí, né? O nutricionista fazendo toda a dieta, explicando todos os cuidados do dia a dia, tudo certinho, o médico identificando o alimento, 1, 2 dias no máximo. Essa criança melhora dos sintomas, tá? E além disso, para esse tipo de reação alérgica, tem alguns medicamentos que o médico pode prescrever. O médico prescreve, não é a avó, não é a mãe, nem é o tio, não é o nutricionista, tá? Então o médico vai prescrever ali, dependendo do que está acontecendo, dosagem, né, gente? Idade da criança, isso é muito importante. Lembrando, todo medicamento, o que mãe de alérgico, pai de alérgico tem que fazer? Ler a bula. Porque a gente sabe que até no próprio medicamento pode ter proteína do leite de vaca. Então, a gente tem que saber ler bula, né? Lembrando, gente, uma dica muito importante aqui para vocês. Aquela lei da rotulagem dos alergênicos, contém e pode conter, que tem lá nos alimentos, sabe? Né, que foi uma vitória aí para as famílias de alérgico, para as crianças alérgicas, com certeza, é uma lei de 2016, que mães de alérgico, advogadas maravilhosas do Põe no Rótulo conseguiram, né, fizeram toda uma mobilização e várias mães naquela época assinaram e cobraram, né, da nossa política e essa lei. Isso nos ajuda muito, mas essa lei só vale para alimentos, infelizmente. A luta das meninas agora, né, e eu convoco todo mundo aqui para ajudá-las, já tem aí um abaixo-assinado rolando, né, coletando assinaturas, é para que essa lei seja válida também para medicamentos, para produtos, né, porque não é só alimento industrializado, tá? Então a gente nunca vai achar numa bula, num rótulo de algum produto, pode conter leite e derivados, e dependendo da criança a gente sabe que pode reagir, porque esse pode conter, gente, como eu sempre falo aqui com vocês nas aulas, a gente nunca sabe, é contato cruzado, né, lá desde o preparo ali dos insumos, dos ingredientes, até sair o produto final ali, o alimento industrializado. A gente nunca sabe se não tem proteína do leite de vaca ou de outros alimentos, né, ou se tem pouca, se tem muita, não dá para saber. Se tem risco, eles têm que colocar lá no rótulo, mas isso não acontece para medicamentos nem para produtos. Então a gente tem que ficar muito atento, a gente tem que saber fazer a leitura, né, desses componentes. Produtos, então, tem hora que vem em latim, loucura, né? E alguns em inglês, então a gente tem que ter muito cuidado e bula tem que saber ler também, saber identificar ali onde estão os possíveis riscos e muitas vezes, na maioria das vezes, dependendo do grau de sensibilidade da criança, tem que entrar em contato com o SAC. Mas esse tipo de criança já é mediada, o médico pode prescrever alguns medicamentos, corticoides, antialérgicos, enfim, o médico vai avaliar para ajudar aí essa reação ser estabilizada, parar mais rápido, tá bom?